Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Como entender a verdadeira igreja? É Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, Mateus 16 até 17 a 18. A escritura diz assim: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas quem? Meu Pai que está na glória. Então a revelação veio da glória. Nem os profetas teve essa revelação, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Só Pedro teve essa revelação do alto. Por isso que Cristo ele muda o nome de Pedro para Cefa, que significa pedra, em João 1, 42. Não é mais Pedro, é Cefa, tanto ele em Gálatas 2, ali 9, quando ali está ali Tiago de Jerusalém, Pedro, que é Cefa, está mesmo termo de Cefa, e João. Reconhecendo a graça, a minha Barnabé. Olha só que interessante, cara. O fundamento é dos apóstolos, o fundador, e o fundamento é Cristo. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a igreja. Quem é edificar? A igreja já foi gerada, fundada lá na cruz. Quem é a igreja? É o próprio Cristo. Quem é a igreja? É o corpo místico de Cristo, esposa de Cristo. Estão unidos com a cabeça. E se tornam com os membros. Quem é os membros? Os apóstolos, que são pedras também, que vai edificar esse edifício. Que vai fazer o sacrifício cotidiano, que é a igreja, que são os sacerdotes, que são os bispos sucessores de Pedro, é o Papa, e os apóstolos sucessor, os bispos sucessores dos apóstolos. Porque tem que vir desse fundamento, desse termo. As igrejas protestantes têm esse fundamento? Não tem. Tem essa revelação de Pedro? Não tem. Tem o envio? Não tem. É somente a escritura, mas só na escritura. Como a teoria em 1500 ali, a revolta de Martinho Lutero, somente a escritura. Mas a escritura vem da onde? Do fundamento dos apóstolos. A escritura vem da onde? Da igreja, do magistério, da tradição. Segundo Teosés 2,15, o apóstolo Paulo fala, guardar a tradição. E afastar daquele que não segue a tradição, não vive a tradição. Segundo Teosés 3,6. Olha só que interessante. Aqui já está a base do sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. O fundamento dos apóstolos. Quer dizer o quê? O Velho Testamento, quem escreveu foi judeus, foi confiado a judeus. Por isso que em Hebreus 8, 13, o Velho Testamento está fadado a desaparecer. Estamos no novo, no vinho novo. Então é que tem até a perfuração. Ah, Senhor, deixaste o melhor por último? Primeiro eles servem o vinho bom e por último eles servem o vinho ruim, quando os convidados estão a pregar. Não, o melhor ficou por último, que é o Novo Testamento, o vinho novo. Se nós temos um vinho novo, o Velho Testamento está fadado a desaparecer. Então é o fundamento dos apóstolos. Não tinha um Novo Testamento compilado, organizado, não. Foi pregado oralmente por quem? Pelos apóstolos. Primeiro, Pedro, que largou tudo para edificar esse corpo místico que é a esposa de Cristo. Olha só, Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Você vai ali em Coríntios, 1 Coríntios 3,10, 2 Coríntios 6,16, Romanos 15, 20, Efésios 4, 11, Apocalipse 21, 14, Isaías 28, 16 e 2 Pedro 2, 5. Fundamento dos apóstolos e profeta. Por que profeta? Porque os profetas profetizaram até João Batista. Que interessante. Por que o fundamento dos apóstolos? Porque sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja, que vai seguir esse fundamento. Discute primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. Nessa igreja, que é uma só igreja. Que igreja é? É um só batismo, é uma só fé, é um só Espírito Santo, é um só pastoreio, é uma só doutrina, é um só Espírito Santo. É uma só revelação, é uma só esposa. Que interessante. Olha só, e Efésios 3,10... Esse livro de Efésios, ele mostra para a gente muita coisa interessante sobre o ministério da igreja. Efésios 3, assim de hora em diante, as iluminações e potestades celestes pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. 1 Coríntios 2, 7, 9 e 2 Pedro 1, 12. Então, a verdade será conhecida sobre o fundamento, que é a igreja. O fundamento, Cristo é o fundador, os apóstolos que edificou esse fundamento, que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Que são as pedras vivas, como vai dizer em Pedro. Isso é interessante.
Segundo Pedro 3, 2, deixa eu ver se é esse mesmo, 2, 4, olha só que interessante. Bíblia católica, né? De estudo. 1 Pedro 2, 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Mateus 21, 42, Atos 4, 11, Efésios 2, 20, 22 e Êxodo 19, 6. E quais outra pedra viva vós também vos tornais, os materiais desse edifício espiritual. Um sacerdócio santo para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Olha só que interessante. Cristo, ele é a pedra, ele é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo místico, que está em sintonia com essas pedras vivas, que são os apóstolos, que vai edificar esse edifício e fazer um sacrifício. Que sacrifício é esse? Lembrar a Eucaristia em João 6 ali, ou Mateus 26, 26, ou 1 Coríntios 11, do 23 até o 27, 29, se eu não me engano. Olha só que interessante. Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É a Santa Missa. Olha só, em Jeremias 33 tem essa prefiguração. É só a igreja católica que faz a atualização do sacrifício de Cristo. O que é a atualização? A Eucaristia. 33. Deus prometeu isso ao rei Davi, cara. Deixa eu achar aqui. Jeremias 33, estou em Isaías. Aqui, ó. 17 e 18. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Agora você vai ali em Malaquias, aonde vai ser esse sacrifício? Onde tem incenso, onde tem sacrifício, onde tem sacerdote. Olha só que interessante. Malaquias 1:11, ó. Porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações, e todo mundo se ofereceram meu nome. Oferece meu nome. O incenso, o sacrifício, oblações, por assim grande é meu nome. Entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que interessante. Aonde tem incenso, onde tem oblações, onde tem sacerdote, onde tem Eucaristia, onde tem fundamento, onde tem discipulado, sucessores, onde tem doutrina, onde tem liturgia, onde tem unção Espírito Santo, onde tem o fundamento dos apóstolos. A Universal tem isso, a Assembleia tem isso, a Plenitude tem isso, a Testemunho de Jeová tem isso, a Sétimo Dia tem isso, a Triangular tem isso, a Assembleia tem isso. Não tem. Interessante. Que é sobre esse fundamento. Tanto que o destaque de Pedro, Mateus, São Marcos, São Lucas e Atos dos Apóstolos. Pedro ainda ele excomunga um herege, querendo comprar o dom de Deus com dinheiro. Em Atos dos Apóstolos 8, 20, 21. Primeiro a pregar Pedro, Atos dos Apóstolos 2, 14 até o 41. Converteu mais de 3.000 almas adeptas à igreja. O primeiro que batizou, o primeiro que curou, Atos dos Apóstolos 3. A sombra de Pedro curava. Se for lá na patrística, terceiro século ali, Eusébio de Cesaré, você vai ver como Pedro pregava ali em Roma, a antiga Babilônia, 1 Pedro 5,13, que era reconhecido como a Babilônia pagã. Pedro operando milagres e prodígios, pregando ali. O discípulo dele era São Marcos, que não caminhou com Jesus, que não viu. Pedro pregando oral. E ele sentiu
pelo Espírito Santo que deveria escrever a pregação de Pedro, mas à frente de Pedro teve conhecimento e deu alvará para ele escrever. E tanto que ele foi transferido lá para o Egito e pregava o que ele escreveu, a pregação oral de Pedro. Então não é somente só a escritura. Se você for somente só a escritura, beleza. Só a escritura, beleza. Só a escritura já mostra o pastoreio. Só a escritura mostra que não tem dois evangelhos. Só a escritura mostra a doutrina. Só a escritura mostra o pastoreio. Só a escritura mostra a revelação. A igreja vem do alto. Então é só a escritura. Tem a tradição de todos os padres apostólicos. Toda a tradição. Desde o primeiro século até agora a igreja defende a unidade, o pastoreio, desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas de tradição. O melhor papa que teve foi o João Paulo II. Não tem comparação na nossa atualidade, na nossa geração. Né? Vem entrar esses papas aí, tá bagunçando. Tá seguindo fora do fundamento, tá errado. Tem que seguir o fundamento, tem que buscar a origem dos apóstolos. Que a igreja é santa. O Satanás não tem como manchar a igreja. Mancha os servos, padres, sacerdotes, leigos, mas o Espírito Santo não consegue, o Satanás não consegue manchar a igreja, porque ela é dirigida pelo Espírito Santo, o fundador é Cristo. Por que é dirigida? Porque o Espírito Santo assiste a igreja. Mateus 28, 19, 20. Olha só. Efésios 5, 25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que interessante. Olha o simbolismo, cara. Colossenses 3, 19, Efésios 5, 2. Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Olha só que interessante. É essa igreja, não é as igrejas. Não está falando da Universal, não está falando da Assembleia, não está falando da Mundial, não está falando da Plenitude de Deus, etc. Está falando a igreja que ele fundou, que é seu corpo místico, e é dirigida pelos seus apóstolos que ele escolheu. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Ou então Atos dos Apóstolos 1, versículo 2. Esse é o fundamento. Sobre o pastoreio de Pedro. João 21, do 15 a 17. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. É um estudo simples para a gente entender a verdadeira igreja. Glória a Deus, aleluia.